Gostaria de saudar a todos esta manhã. Sejam bem-vindos uma vez mais à casa do nosso Deus, embora com este condicionalismo todos, não é? Também gostaria de saudar a todos aqueles que não podem estar aqui presentes, mas que através da internet, do YouTube, estão a ter a oportunidade de seguir em direto, portanto, os serviços que estamos a realizar aqui na nossa igreja. É uma igreja aqui e temos muitas igrejas espalhadas ao nosso redor. Em cada casa, a palavra de Deus nos diz, onde estiverem, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E por isso nós hoje temos muitas casas de oração do nosso Deus. Eu posso vos dizer, prezados irmãos, que fiquei de veras feliz quando recebi um telefonema do irmão Pedro. O irmão Pedro, da nossa igreja, Pedro Silva, que me convidava para passar esta lição. Sabem que a lição desta semana, a Bíblia como história, e eu fiquei de veras feliz, é verdade. Ele dizia, eu sei que tu gostas muito de história, e então é a oportunidade que tens, portanto, de desenvolver esta lição. Mas, acima de tudo, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que nos dá de voltarmos a estar aqui. Aos poucos e poucos eu acredito que em breve nós estaremos todos reunidos, irmãos. Espero que assim seja. Nós vamos abrir a palavra de Deus e para isso eu vou pedir uma vez mais que ao iniciarmos esta lição possamos inclinar as nossas cabeças no local onde estamos e vamos só pedir a presença de Deus neste momento no estudo, na recapitulação da nossa lição, está bem? Eterno Deus, bom Pai que estás nos céus, nós muito agradecemos, Senhor, o que tens feito por nós, a proteção que nos tens dado e a oportunidade que nos dá de estarmos aqui, reunidos, um bom grupo de irmãos já, Senhor, para estudarmos e recapitularmos aquilo que durante a semana estudamos. Suplicamos, Senhor, a Tua presença, te faças sentir no nosso meio e que sejas Tu, Senhor, a falar a cada um de nós. Que o Santo Espírito esteja presente, nós suplicamos tudo, em nome de Jesus. Dizia eu, prezados irmãos, que para mim foi uma bênção. Eu hoje vinha carregado, ao entrar ali na nossa igreja, na porta, alguém dizia, isso, Manuel, vais carregar de livros. Não, eu já vi alguns, eu não vou dizer aqui a palavra, não é? Mas ter muitos livros não quer dizer nada, não é? Mas eu posso vos dizer que tem aqui um livro, que é o livro Educação. Eu ouvi, num dos comentários, foram vários que eu tive a oportunidade de estudar, e num dos comentários bíblicos vinha um trecho deste livro de educação. Afinal de contas, o que é que a educação tem a ver com história, prezados irmãos? Eu sabia que tinha este livro em casa. Eu procurei-o por todo lado, durante a semana, e o livro não apareceu. E hoje de manhã perguntava à minha esposa, não te lembras de um livro assim, com a capa acastanhada, cá está ele, não é? E que dizia lá educação. Ela disse, não, nós temos esse livro. E eu lá fui à minha estante, à minha biblioteca, qual foi o primeiro livro que eu vi? Foi este. Durante a semana não apareceu, mas esta semana, eu gostaria de começar o estudo esta manhã no livro Educação, é o capítulo 16, é a página 146, para aqueles que estiverem lá em casa, e que nos fala nada mais, nada menos do que biografias bíblicas, as histórias bíblicas. E vejam o que diz aqui. Para fins educativos, nenhuma parte da Bíblia é de maior valor do que as suas biografias. Estas diferem de todas as outras, visto serem absolutamente fiéis. É impossível a qualquer espírito finito interpretar corretamente em tudo os feitos de outrem. Ninguém, a não ser aquele que lê o coração, que pode divisar a fonte secreta dos infinitos e das ações, poderia com verdade absoluta delinear o caráter ou dar uma descrição fiel de uma vida humana. Unicamente na palavra de Deus se encontra tal esboço biográfico. E posso-vos dizer, prezados irmãos, que a Bíblia realmente, sendo um livro de história, é diferente de todos os demais livros que nós conhecemos, ouvimos falar, intitulados sagrados. E reparem que, para aqueles que já tiveram a oportunidade
de ver ou de ler algum desses livros, como por exemplo o Alcorão, ou o livro dos hindus, ou do Buda, ou de outras religiões, nenhum deles se compara à Bíblia. Nenhum deles retrata a parte histórica. A maior parte deles trata de doutrinas abstratas, e é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, é a história de Deus dentro da história do homem, dentro da própria humanidade. Nós, ao estudarmos cada história, e hoje vamos ter a oportunidade de rever algumas extraordinárias e excelentes, nós, ao termos a possibilidade, dizia eu, de estudarmos essas histórias, temos de ter sempre em mente um dos aspectos principais que a palavra de Deus, a Bíblia, nos traz, pesados irmãos, que é o grande conflito existente entre Deus e Satanás. Temos de ter sempre isso sempre em mente. E eu gostaria que esta manhã pudéssemos, eu agradeço já, está aqui, ao Rui, porque colocou ali já uma das questões que eu gostaria de vos lançar esta manhã, e a questão era a seguinte: eu gostaria de vos apresentar 5 tópicos ou 5 motivos porque é que a Bíblia é um livro de história e porque é que Deus se revelou a si mesmo através da história. Porque é que Ele escolheu a história para contar a revelação? Porque é que vocês acham? Eu posso-vos dar alguns dos pontos. E o primeiro está ali. Continua a ser a mesma? Eu penso que nos falta aqui a primeira questão. Porque a primeira diz-nos que nós, não era essa, Rui? A primeira diz que todos nós gostamos de história. É ou não é? Todos nós gostamos de histórias. Vou-vos contar um pequenino. Lá vou eu falar dos meus netos. Ou não? Lá vou eu falar do meu neto, não é? Quem tem netos é assim. Não é, Eliseu? Ainda não existia nem a Mara, nem a Isabel. E eu jamais me esqueço dos momentos. A Isabel, a minha cunhada, está ali e pode ser minha testemunha neste aspecto, que o Tomás era pequenino, 3 anitos. Nós íamos de férias, naquele período de férias, 15 dias, que íamos ou uma semana, que íamos para uma casa. Então o Tomás já ia connosco. E sempre que o Tomás acaba de comer, era pequenininho, o que é que ele ia fazer? Ia dormir. E quando ele ia dormir, sabem quem é que ia com ele? Era o avô, sim senhora. E sabem o que é que ele queria que fizesse? Que lhe contasse o quê? Uma história. Qual era a história que o avô lhe contava? Eram histórias da Bíblia. E ele adorava essas histórias. Toda a gente gosta de histórias. Portanto, todos nós gostamos de história. Segundo ponto, isto devia mexer. A tecnologia e eu não somos muito compatíveis. As histórias dão-nos um fundamento palpável para a mensagem que pretendemos transmitir. Através de uma história é muito mais fácil nós transmitirmos uma mensagem. Eu vou ter que... Sabem, um dos maiores problemas que eu vou ter com a lição, sabem qual é? É conseguir dizer tudo num espaço de tempo tão curtinho que vai faltar muita coisa, mas muita mesmo. Por isso eu vou ter que avançar mesmo. As histórias deixam evidências. Podemos constatar que elas foram reais. Isso é uma verdade. E na Bíblia, nós iremos falar mais à frente, a possibilidade que nós temos de constatar que estas histórias são reais mesmo, são palpáveis. Elas já deixaram um registro histórico, deixaram evidências arqueológicas e por aí. Eu posso ver realmente que isso aconteceu. É uma verdade. Quando uma história é boa, ela é facilmente transmitida, copiada e espalhada. E as histórias da Bíblia são as melhores que possam, ou que podem existir. Histórias que contêm, todas as histórias normalmente contêm o quê? Aquilo que nós chamamos o quê? Um enredo. E se vocês repararem bem, os grandes filmes que nós temos, os grandes filmes épicos que existem, por exemplo, em Hollywood, onde é que eles vão buscar esse enredo? Onde é que eles vão buscar o fundo dessas histórias? Nada mais, nada menos. É uma cópia daquilo que está na Sagrada Escritura, na Bíblia. E como último ponto, ao recontar a história, nós refletimos emocionalmente o evento. É como se a história estivesse a acontecer ali, outra vez, diante dos nossos olhos.
Nós, ao contar as histórias, parece que vivemos essa história. Eu, prezados irmãos, durante este período que tivemos de confinamento, digamos assim, eu tive a oportunidade de refletir sobre, não está na nossa lição, eu vou passá-lo muito rapidamente, porque não quero perder muito tempo também com ele. Refletir sobre uma mensagem que a pastora Paula Amorim apresentou num dos cultos, num sábado. Ela acabou o culto e eu pus a pensar naquilo que ela tinha dito. Já muitas vezes tinha pensado nisso. Comentei precisamente isso com o nosso irmão Américo. Comentei isso com o meu genro Tiago. A pergunta que eu vos faço: quantos anos é que o povo de Israel teve escravo no Egito? Isso era uma das perguntas normais que nós temos em quê? Em termos de concursos bíblicos, é ou não é? Mas sabem que a Bíblia diz assim, nós podíamos ir a Gênesis 3,15 rapidamente, vocês se quiserem apontem, depois em casa vê. Mas em Gênesis 3,15 diz que o povo de Israel seria escravo durante 400 anos. E é engraçado que em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 40 ao 41, não fala em 400. Fala em, sabem em quantos? 430. Então em que é que nós ficamos? São 400 ou são 430? Será que a Bíblia enganou-se? Ou houve ali um acerto, um arredondar de números? Só para vos dizer, prezados irmãos, não há arredondar de números. O que a Bíblia diz e o que a Bíblia afirma está completamente correto, prezados irmãos. Para vos dar um bocadinho o ânimo. Mas foram 400 ou 430 anos que o povo de Israel teve escravo no Egito. Isso é o que muitos de nós, ainda hoje, acreditamos que tenha acontecido. E eu criava na minha mente alguma espécie de como é que Deus vai escolher um povo. Abraão, sai da tua terra, sai de Ur, farei de ti o quê? Uma grande nação. Então, e passado alguns anos, eles tiveram escravos durante 430 anos, ou 400 anos. Então, que promessa é esta? Para os irmãos, posso-vos dizer uma coisa. Eu tenho isso tudo preparado. Se Deus quiser, numa reunião de oração, ou até num culto, irei ter a oportunidade de desenvolver este estudo. Posso-vos dizer, eu comentava com o irmão aqui da nossa igreja, o irmão Tony Mota, que está lá atrás, íamos dois no carro, íamos a conversar, e ele também tinha esse conhecimento também, felizmente. Posso-vos dizer que o povo de Israel não teve muitos anos como escravo no Egito. Como escravo, digo eu, prezados irmãos, não foram muitos anos. Contrariamente àquilo que nós muitas vezes pensamos dos 400 ou dos 430 anos. Mas é assim, quando existe alguma coisa na Bíblia que nós não... Há ali qualquer coisa que não está a bater certo aos nossos olhos, sabem o que temos de fazer? O que é que temos de fazer? Digam? Estudar. Pedir que o Espírito de Deus nos possa iluminar. E sabem? Vasculhando na Palavra de Deus. Não é noutros livros, irmãos. É na Palavra de Deus. E a resposta está lá. Eu encontrei estas passagens todas. Fui buscar aqui um comentário, fui buscar acolá. E as passagens estão lá e dão-nos a resposta correta. É interessantíssimo. Vamos avançar com a nossa lição, porque realmente nós temos aqui muito, mas muito mesmo para falarmos esta manhã. Na parte de domingo, fala-nos de Davi, Salomão e a monarquia. Antes de passarmos à pergunta que ali se encontra, prezados irmãos, eu gostaria de vos, ao falarmos desta história de Davi e de Salomão, até há bem pouco tempo atrás, irmãos, era colocada em dúvida a existência de Davi e de Salomão. Mas especialmente ao falarmos de Davi, se Davi não existisse, o que é que não existia? Assim, se Davi não existia Salomão. Graça, estiveste bem, Graça. A linhagem de Jesus Cristo. Mas se Davi não existia Jerusalém. Se Davi não existisse, exatamente, especialmente a linhagem que vinha de Jesus Cristo. O templo de Jerusalém foi através de Davi, seu filho Salomão, construiu o templo. Ias dizer alguma coisa, Zé? Eu acho que não ficou muito vivo. Aparentemente, quando se ouve falar desta maneira da história e da Bíblia, parece que a Bíblia se adaptou à história. Mas não. A história é que se está adaptada.
em tudo. Porque nós ouvimos na parte do livro nota-se e diz que desde a criação até aos confins dos séculos, se assim se pode dizer, até à vinda de Jesus, a história está descrita na Bíblia. Eu até diria, antes da queda, nem era preciso história. Eu só vos vou pedir desculpa. Se quiserem lançar alguma questão, os comentários é um bocado difícil, pesados irmãos, porque não há microfone e quem está daquele lado não consegue ver, ou não consegue ouvir. Portanto, se quiserem lançar alguma questão, lancem que eu retransmito a questão, ok? Eu coloco novamente a questão, porque não conseguem ouvir Zé. Entendes porque eu vou dizer isto? Percebeste? A história está descrita na Bíblia desde o Gênesis até ao fim e precisamente aquilo que Deus movimenta na história. A história é feita por Deus e está narrada. Há muitos, felizmente, nós hoje temos algo, não foi há muito tempo atrás também, pesados irmãos, não é assim há muito tempo, que apareceu-nos então a arqueologia. E felizmente a arqueologia está a fazer o quê? Está a comprovar que a Bíblia tem razão. Eu tinha um livro, há muito tempo atrás, digo-vos eu, que dizia assim, e a Bíblia tinha razão, baseado na arqueologia. E eu sei que esse livro eu tinha emprestado a alguém, irmãos. E eu nunca mais soube do livro. Até que tivemos, felizmente, há bem pouco tempo atrás, a nossa Expo Bíblia. E o livro apareceu. O livro estava lá, a Zita dizia-me assim, olha, está ali um livro, estava nas mãos de um irmão qualquer, está ali um livro, mas diz lá, José Manuel Correia Ribeiro. Esse livro é o meu livro, olha, desapareceu há muito tempo. Estava lá. A arqueologia a demonstrar que, afinal de contas, aquilo que está escrito na Bíblia tinha razão. Mas nós, ao olharmos para a pergunta que temos ali, como Deus concedeu uma vitória decisiva a Israel? Quem foi usado para essa vitória? Vamos falar sobre o quê? Reparem, nós conhecemos muito bem esta história. A história de quem? A história de quem? Se estivesse aqui os pequenininhos diziam já. David e Golias. Quem é que matou Golias? Quem é que matou Golias? Meus irmãos. Pois é, o Davi pegou uma pedrinha e pimba! A cabeça de Golias aqui para lá está feito. E a nossa história às vezes resume-se quê? A uma história infantil. Mas esta história tem muito que se lhe diga, pesados irmãos. Ao estudarmos a personagem de Davi, isto vai ser complicado, eu sei, estar aqui assim com isto. Ao estudarmos a personagem de Davi, ele era muito pequenino, ele era um jovenzinho, e Davi era pequeno, também era pequeno em termos de estatura. Os irmãos sabem mais ou menos qual era a altura de Golias? Era cerca de 3 metros. Eu não estou a errar, mas eu penso 3 metros dá ali até aquela janela, acho eu. Acho que não estou errado. 3 metros será aquilo ou mais. Vejam, desculpem lá o termo, vejam o bicho que era. Golias, cuidado, não é? E o Davi era um tarreco. O Davi era pequenino. Mas se olharmos para a história de Davi, o que é que aconteceu com Davi? Davi tinha sido nesta altura, quando aconteceu, e reparem, um dos aspectos bem muito importantes da narrativa histórica é que nos aponta, reparem, os pormenores de onde foi a batalha. Diz-nos aqui que os filisteus ficaram neste sítio, os israelitas ficaram, o povo de Deus ficou deste sítio, e que a batalha se daria ali no meio daquele vale. Portanto, eram dois montes, e a batalha seria ali. Mas está tudo especificado, está correto. Existe lá. Davi, dizia eu, lembramos da história rapidamente, que Samuel foi enviado por Deus até à família de Jessé. E ali ele tinha que fazer o quê? Ungir um dos filhos de Jessé como rei, o novo rei de Israel. Porquê? Porque Saul se tinha desviado dos planos divinos e tinha abandonado a Deus. E então, sabemos a história rapidamente, quando o profeta Samuel ali chegou e pediu a Jessé para se reunir os filhos, o que é que ele fez? Ele trouxe quantos filhos? Quantos filhos? Quantos? Não sabem contar. 7 filhos. Então colocou-os ali. E o primeiro que apareceu, o primogênito, quando Samuel olhou para ele, o que é que ele pensou? Não há dúvidas nenhumas. É este.
Este será o futuro. A imponência que ele tinha, a sua aparência. Mas sabem o que é que nos diz a palavra de Deus nesta história? É que Deus não olha para onde? Para o exterior, prezados irmãos. Deus olha para o que está cá dentro. Então foi o Eliabe e os outros 6, esquece-me o nome deles, mas tem aqui alguns já. E há aqui algum nome dos irmãos de Davi. Mas foram os outros 6 e o profeta. Mas são só estes filhos que tens. Como é que faltava um filho? Não era nenhum daqueles que Deus tinha escolhido. Então mandaram chamar a Davi. E esse era o escolhido por Deus. E sabemos que quando foi esta batalha dos filisteus contra o povo de Israel, os 3 filhos mais velhos de Jessé acompanharam o rei Saul para a batalha. E ficaram quantos lá? 5 filhos. Davi era o mais novinho, era o adolescente, era o mais pequenino. E como é que Jessé vai chamar a Davi para levar aos seus irmãos alimento e para beber? Então porque é que não pediu a dos outros 4, a seguir aos 3, dos mais velhinhos, para lá ir e ver o que estava a passar? Por algum motivo, Jessé pediu a Davi para lá ir. E Davi foi. E quando chegou ali ao campo de batalha, o que é que Davi viu? Lá embaixo, ele pegou nas coisas, entregou-as rapidamente, diz-nos que as tropas de Israel estavam paradas para a batalha com os filisteus. Davi largou tudo e foi logo correr, ver o que estava a passar na batalha. E ouviu realmente alguém a falar e a insultar o nome de quem? O nome de Deus. Estava a insultar o nome de Deus. O que acontecia com os israelitas e com Saul? O que acontecia com eles? Querem que eu vos diga? Tremiam todos de medo. O próprio rei Saul, que diz-nos a história que perante todos os outros do povo de Israel, era o que tinha mais... os ombros dele davam pela cabeça. O ombro dele dava pela cabeça dos mais altos de Israel. Ele sobressaía. Qual era a pessoa mais indicada para ir combater Golias? Quem era? Saul. Ele seria a pessoa mais indicada. Mas ele acovardou-se nesse aspecto. E então, Davi chegou ali, mas quem é aquele que está? Quem é aquele que está a insultar o nosso Deus? Então levaram ao rei Saul. Ele disse, olha lá, mas qual é a tua história? Que história é que tu tens? Como é que vais combater o Golias? Não há problema nenhum. Eu sou um pastor de ovelhas, e lá no campo, quando o leão vem e ataca a ovelha e leva a ovelha, eu vou atrás dele e pimba. E quando o urso vem, pimba. Deus dá-me forças para eu vencer. Reparem, a força não estava em Davi. Ele confiava em quem? Ele confiava em Deus. Conhecemos a história, prezados irmãos, e isto tem que ser muito rápido, não é? Infelizmente. Davi vai para o campo de batalha e vai ter juntamente com o Golias. Nós conhecemos, há vários aspectos da palavra de Deus, e eu gostaria só de vos ler aqui rapidamente. 1 Samuel 17, aqueles que quiserem abrir a vossa Bíblia, 1 Samuel 17, que nos diz o seguinte, do versículo 34 ao 37. Muito rapidamente, eu acho que vou tirar os óculos para conseguir ver melhor, senão... Do 34 ao 37. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha de rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. Reparem que ele confiava em quem? Em que é que Davi confiava? Na sua força, ele era pequenininho. Na sua destreza, não. Ele confiava inteiramente em Deus. Vamos avançar, pesados irmãos, com a nossa lição.
A vitória de Davi foi uma vitória pela fé e não, neste caso, pela coragem. Vamos avançar para a lição de segunda-feira. Mais uma história que nos aparece e agora fala-nos Isaías, Ezequias, Senaqueribe. Sabem uma outra história que podemos juntar aqui rapidamente a esta? Lembram-se de alguém, os nossos pequeninos estivessem aqui também se lembravam já, um profeta que Deus mandou ir aonde? A uma cidade e que ele fugiu, lembram-se? Que era o nosso amigo Jonas. Já falámos nisso mais uma vez. Porquê é que acham que o Jonas fugiu? Porquê é que acham que o Jonas não quis ir a Nínive? Conhecem alguma razão? Hã? Sim, não confiava em Deus. O povo quê? Eu punha alguma coisa mais em cima, Américo. O povo era terrivelmente mau. Eu posso-vos dizer que as paredes da cidade de Nínive, algumas delas, o cimento era feito, sabem de quê? Era isso que vocês estão a pensar. Eram as próprias pessoas que eram levadas como escravos e faziam parede. Era o cimento em cima e estava a parede. Aquilo realmente estava para fazer ali umas paredes espetaculares, irmãos. Eles eram terríveis mesmo. Por isso é que o nosso Jonas fugiu. O nosso Jonas, o quê? Eu ia dar uma mensagem dessas a Nínive, eu mal lá cheguei, eles desgraçam-me logo. É lógico, pesados irmãos, não confio em Deus. Mas aqui, nós encontramos a história de Ezequias e de Isaías. Eu não sei, eu peço desculpa lá atrás à Rubem, não sei que horas tenho que terminar, pá, não vi. Tenho 9 minutos? 45. Tem 9 minutos, é verdade. Então dizia eu, nós vemos aqui a história, estamos no ano 721. 721, a Síria invadiu aquele que era o povo de Israel, em Samaria. E o que é que fez com eles? Espalhou-os por completo. Foram 3 anos em que estiveram a sitiar a cidade e destruíram completamente a Samaria. E depois, passados alguns anos, começaram a descer. E reparem que de Samaria para Jerusalém, a distância não era muita. De Samaria para Jerusalém, não seria mais de 300 quilómetros. Mas só no ano 701, que é o que nós estamos agora a falar, é que aconteceu este episódio. E sabemos que Senaqueribe, quando ali chegou, havia uma aliança que o povo de Deus tinha. E essa aliança era com o Egito. Senaqueribe foi tomar conta do Egito, porque era a potência mais forte, pensava ele, e deixou que o seu oficial, Rabsaque, tomasse conta de Jerusalém, de Judá. E diz-nos a história que foram muitas as cidades, aldeias que eles destruíram completamente. E quando chegaram às portas, há histórias pelo meio disto, pesados irmãos, nós podíamos contá-las daqui, daquilo que eles fizeram, e isso está, nada mais, nada menos, a arqueologia demonstra-nos isso. Que no museu em Londres, está lá, precisamente de Senaqueribe, aquilo que se passou, a história que ele a contar, e realmente não conta que ele entrou dentro dos muros de Jerusalém, porque a palavra de Deus lhe disse, nós sabemos que Isaías disse ao rei Ezequias que eles não entrariam dentro dos portões de Jerusalém, porque essa era a ordem divina. E foi apenas um dia que eles estiveram a fazer o cerco a Jerusalém. Mas rapidamente o que aconteceu, eles ali chegaram e eles insultaram completamente. A quem? A Deus. Dizendo eles, vocês estão a confiar em quem? Vocês pensam que, vejam as outras nações todas. Onde é que estão as outras nações? Estão todas destruídas. Os deuses das outras nações conseguiram fazer alguma coisa? Nada. Não pensem que será o vosso Deus, ou neste caso o Egito, que vos vai poder vir ajudar. Ninguém vos ajudará. Rendam-se, entreguem-se, mas as palavras do profeta. E, irmãos, só mais um bocadinho, que eu tenho que rapidamente passar para outros lados, mas aquele momento em que o rei Ezequias vai ao templo de Deus e leva a carta, que neste caso não foi Senaqueribe, mas Rabsaque, que enviou a insultar o seu Deus, e chega junto do templo com Isaías e diz, Senhor, está aqui o insulto
É perante ti que estão a insultar. Ajuda-nos, Senhor. E a resposta de Deus veio. A resposta de Deus veio, prezados irmãos. No momento de agonia, em que todas as nações ao redor eram destruídas completamente, diz-nos a história que numa noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento dos assírios e aniquilou, destruiu 185 mil assírios. Destruiu o exército por completo. E diz-nos que Senaqueribe teve que desaparecer e para voltar novamente. Eu gostaria de... Há aqui uma pergunta muito interessante, prezados irmãos, na parte final da meditação, que nos diz o seguinte: como pode lembrar-se, isto é para nós meditarmos, irmãos, podíamos desenvolvê-la muito durante a lição, daria para desenvolver só esta pergunta, prezados irmãos. Como pode lembrar-se do que Deus que salvou Israel de forma tão milagrosa neste momento e neste lugar, é o mesmo Deus a quem tu, a quem eu oramos, de quem depende e de quem confia hoje, prezados irmãos. O mundo como está hoje e atualmente, dá-nos mais do que repensarmos na questão que está aqui e que nós possamos colocar realmente a nossa confiança em Deus. A nossa confiança hoje, mais do que nunca, deve estar no nosso Deus. Vamos ter que avançar, prezados irmãos. Vamos para a lição de terça-feira, que nos fala de mais uma personagem bíblica: Daniel, Nabucodonosor e Babilónia. Outra história, prezados irmãos. Bom, no que diz respeito à Babilónia, prezados irmãos, nós tivemos a possibilidade, o trimestre passado, exatamente, quando falámos sobre Daniel, de falar sobre Babilónia. Eu tinha-me aleijado há poucos dias, tínhamos estado descansadinhos, não é? Não nos podíamos mexer. E então o meu genro chegou à minha casa e diz ele: encontrei isto e trouxe para você ler. Vejam o que é. Uma revista National Geographic e que fala sobre Babilónia e Persépolis. Babilónia, todos nós sabemos o que é. Persépolis, não estamos a ver o que é. Ok, era uma das capitais do Império Medo-Persa. E aqui vem um relato, prezados irmãos, traz imagens. Nós, ao vermos aqui a imponência que era de Babilónia, por isso não nos admiremos. Lembremos da história que quando Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, correto? Lembram-se quando Alexandre o Grande, que conquistou tudo, quando chegou a Babilónia, o que é que aconteceu? Ele ficou abismado, e já tinha passado mais um outro império, que era o Medo-Persa. E ele ficou abismado ao ver Babilónia. Devia ser de um esplendor espetacular, prezados irmãos. Mas nós é que estamos aqui para falar sobre a história de Daniel. Nosso amigo Daniel. Eu com isto e os... Pois, esqueci-me desse pormenor. Pronto, a parte da arqueologia, quando nos demonstram realmente que os factos históricos que estão aqui escritos aparecem agora na parte arqueológica e que para nós nos dão uma certeza. Aquele livro que eu tenho, bem lá isso tudo precisamente, prezados irmãos. Mais alguns, eu daqui não os consigo ler, por isso... Vamos avançar, que o tempo está mesmo a desaparecer. Avaliar como as decisões de Daniel correspondem às ações que Deus, que usou como seu servo e profeta, para influenciar milhões de pessoas ao longo da história. Vejam o que aconteceu com Daniel, prezados irmãos. Daniel perde a família ao ser deportado para a Babilónia. Perde os pais. Perde a sua cidade. O templo onde ele costumava adorar a Deus. Tudo é destruído. É feito eunuco. E qual é a decisão de Daniel? Depois de tudo isto, qual foi a decisão de Daniel, prezados irmãos? Eu não me contaminarei. Eu vou ser o quê? Fiel ao meu Deus. A história de Daniel, de Nabucodonosor, Babilónia, realmente, prezados irmãos, é mais... Isto, cada tema que temos aqui, acreditem, irmãos, cada tema de cada dia era a lição para a semana. Mas a gente tem que resumir isto resumido e o tempo desaparece completamente, não é? Eu gostaria de... Uma das grandes facetas que nós temos aqui, e a olharmos para a pergunta
Como é que pode influenciar? A vida de Daniel influenciou a quem? A milhões de pessoas. Especialmente uma, diga-me o nome de uma. Uma, rápido. Nabucodonosor. O próprio rei. A influência dele. Reparem, quando a Medo-Pérsia chegou ali, o que aconteceu? O Daniel foi colocado aonde? Ele era um dos, digamos assim, assessores do rei, que estava junto com ele, e quando a Medo-Pérsia chegou, ele foi o quê? Mais um assessor, neste caso, do rei da Medo-Pérsia. E se ele tivesse vivido até chegar os gregos, ele ia ser um assessor da Grécia e da Roma. Porquê? Era o caráter de Daniel, a sua confiança em Deus, a sua ligação com Deus, que dava a que isso tudo acontecesse. Rapidamente, pesados irmãos, eu não vou ter tempo de terminar a lição, logicamente, vou ter que terminar, mas na parte de quarta-feira falava-nos de Jesus, a parte histórica, falava-nos de Caifás, de Pilatos, mas o que é que afinal de contas aparece ali Caifás e Pilatos, porquê? Porque isso é uma evidência histórica em que aparecem agora, e na arqueologia, lá o túmulo de Caifás, quem foi Pôncio Pilatos, aparece lá a lápide também. E por último, pesados irmãos, para terminar mesmo, porque isto é mesmo, como costuma dizer, contra-relógio, a parte final, que fala-nos sobre fé e história. Isto é fechar com chave de ouro. Fecha com chave de ouro a nossa lição. Ao falarmos de quê? Ao falarmos de quê? Daqueles que foram personagens, os heróis da fé, que nós os podemos chamar. E podemos falar de Noé, de Enoque, Abraão, José, Moisés, Sara, Raabe, Sansão. Irmãos, pegando só aqui no caso de Enoque, o que aconteceu com Enoque? Enoque andou o quê? Sempre com Deus. Agradou tão a Deus que foi o quê? Deus o levou. Olha, sabe o que é que isto parece? Parece o Big Brother ao contrário. Não é que eu veja isso, pesados irmãos. Estou livre. Eu não vejo nada disso. Acreditem. Desde que começou. Nunca vi nada disso. Mas estou a dizer, aqui o Big Brother como é? Quem fica na casa é que é o vencedor, não é? Aqui não, pesados irmãos. Aqui é o contrário. O primeiro a avançar, o que aconteceu com Enoque? Deus o levou para si. Enoque, Moisés, Elias, onde é que eles estão? Onde é que eles estão estes? Deus já os tomou para si. Foram os primeiros a avançar. Porquê? Porque foram fiéis ao seu Deus. Eu gostaria de finalizar, pesados irmãos, porque realmente o tempo passou e eu tenho mesmo que finalizar. Estou a fazer, eu e alguns irmãos da nossa igreja. Eu estou com o Paulo, com o Nuno Silva. Estamos a fazer um curso que é de obreiros bíblicos. E uma das teses que nós temos que apresentar no final é temos que fazer um relatório sobre 150 páginas de um livro que temos que ler. Não, tem que ser 3 livros, não é, Tiago? São 3 livros. E um deles que eu estou a ler, eu já o tinha lido, ele está aqui assim. E esta é a mensagem final para esta manhã para todos nós, portanto, irmãos. Sabem qual é? É de George Knight e que diz o quê? A não ser que nos esqueçamos. E eu vou-vos ler para finalizar a lição desta manhã, portanto, irmãos, aquilo que diz na parte final. Nada temos a recear quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido e do seu ensino na nossa história passada. A não ser que nos esqueçamos do que Deus fez no passado e será para nós uma segurança para aquilo que virá no futuro. Que o Senhor nos possa abençoar a todos.